Capítulo 2. O quê? Os olhos de Leyland se arregalaram quando ele ouviu a voz mecânica na sua mente. Este não é o assistente Chip AI da minha vida anterior? Como ele reencarnou comigo? Isso não faz sentido. Ele achou difícil acreditar. Ele pensou para si mesmo. Chip AI, examine minha mente e localize sistemas de assistência. Depois de um breve momento, a voz mecânica do Chip AI respondeu. Bip, análise completa. Nenhuma existência desconhecida foi encontrada na mente do hospedeiro. Examine meu corpo e mostre-me as estatísticas. Esse comando foi cumprido com outro som mecânico. Bip, análise completa. Fong Ming, Leyland Farlier. Força 0,4. Agilidade 0,5. Vitalidade 0,4. Estado, hemorragia sanguínea na parte traseira da cabeça, muitas lesões nos tecidos moles. Chip AI não foi detectado no corpo do hospedeiro. Um holograma 3D apareceu diante dos olhos Leyland. Mostrava o corpo de Leyland e suas estatísticas ao lado. Sem Chip AI, o Chip AI é equivalente a uma substância material. Como ele seguiu minha alma através da reencarnação? Parece que alguma normalidade ocorreu durante a explosão ou no processo da minha reencarnação, e as funções do Chip AI se fundiram com a minha alma. Se eu ainda estivesse no meu mundo anterior, isso seria uma grande descoberta. Isso não apenas confirma a existência da alma, mas também mostra que a matéria física e a alma podem se transformar mutuamente. Isso é definitivamente algo que o grupo daqueles velhotes da Academia Nacional de Ciências ficariam loucos para descobrir. É uma pena que eu nunca mais os verei. Leyland pensou consigo mesmo. Este tipo de Chip AI era indispensável para os cientistas no seu mundo anterior. Por causa de problemas com os direitos humanos e com o pensamento consciente, essa tecnologia não tinha inteligência própria. Em vez disso, cumpria duas funções principais: armazenamento e análise de dados. Ele analisa dados sob o comando do hospedeiro, reunindo amostras de dados e executando simulações para fazer deduções. Sua capacidade de armazenamento era ainda mais simples. Ele armazenaria tudo que o hospedeiro vivenciou através dos seus 5 sentidos, registrando-os. Dados empíricos mostram que ele tinha recursos suficientes para armazenar mais de 10 mil anos de acontecimentos. Por que o Chip AI e a minha se fundiram? Foda-se, pensarei sobre esse tipo de pergunta no futuro, quando eu tiver a capacidade e qualificações para fazê-lo. Pelo menos com este Chip AI, eu tenho algum auxílio neste mundo. Os cantos da boca de Leyland se levantaram e formou um sorriso radiante. Ele sabia que nessa época medieval, possuir a tecnologia resultante de um mundo futurístico abriria definitivamente algumas portas extraordinárias para ele no futuro. Mesmo assim, o físico deste Leyland é realmente... Leyland ficou sem palavras depois de ver as estatísticas na frente dele. As estatísticas apresentadas eram baseadas em cada aspecto da fisiologia de um adulto como padrão. Teoricamente, as estatísticas mostradas por um adulto comum seriam em torno de 1. Embora este Leyland tivesse apenas 13 a 14 anos de idade, suas estatísticas ainda eram muito baixas. HM? Isso não está certo. É possível que os corpos das pessoas deste mundo sejam naturalmente mais fracos. Chip AI, escaneie os corpos das pessoas ao meu redor e mostre-me suas estatísticas. Bip, tarefa estabelecida. Início da coleta de estatísticas. Imediatamente, os hologramas 3D dos corpos das pessoas ao redor apareceram na frente de Leyland, exibindo suas estatísticas. Nome, desconhecido. Gênero, masculino. Força, 0,9. Agilidade, 1,1. Vitalidade, 0,8. Nome, desconhecido. Gênero, masculino. Força, 1,2. Agilidade, 0,8. Vitalidade, 1,0. Nome, desconhecido. Gênero, feminino. Força, 0,8. Agilidade, 1,2. Vitalidade, 0,7. Bem, parece que os corpos dessas pessoas são mais fortes do que os do meu mundo anterior. Este Leyland ainda é inferior a uma garota. Eu estou começando a me sentir envergonhado por ele. Leyland examinou seus arredores. As pessoas aqui eram todos jovens da idade dele. Havia uma garota visivelmente muito frágil e delicada, cujas estatísticas eram muito melhores do que as de Leyland, fazendo com que ele sentisse total desespero. Parece que esse Leyland é um sanguessuga inútil, um pedaço de lixo excessivamente lascivo sem controle algum. Nome, desconhecido. Gênero, masculino. Força, 3,3. Agilidade, 2,5. Vitalidade, 3,2. Alerta, alerta. Esta forma de vida é extremamente perigosa. Recomendação. Hospedeiro deve se mover a uma de distância de pelo menos 1000 metros. Um aviso vermelho piscou 3 vezes seguidas. Isso fez com que Leyland ficasse em um estado de choque. Estatísticas médias de 3,0. Depois que Leyland checou a informação várias vezes para confirmar que o Chip AI não cometeu nenhum engano, ele ficou completamente sem palavras. Até um campeão mundial não teria esse tipo de estatísticas. Essa pessoa poderia facilmente fazer as pessoas pensarem que ele é um super-homem no meu mundo anterior. Como cientista, Leyland entendia bem que uma estatística de 3,2 significava que as capacidades combativas, resistência viral e velocidade de recuperação do corpo eram 3 vezes maiores que as de uma pessoa normal. Essas estatísticas exibindo valores 3 maiores que as de uma pessoa comum não era tão simples quanto adicionar números juntos. Que tipo de conceito era esse? Isso significa que essa pessoa poderia derrotar dezenas de pessoas de mãos vazias e até superar um ataque em grupo de 100 pessoas. Em seu mundo anterior, ele poderia mesmo ser considerado um super-herói. Acho que uma pessoa com esse tipo de força só possa ser criada geneticamente modificando sua bioquímica em um laboratório. Além disso, apenas o resultado mínimo seria alcançado. Sem dúvidas, esse mundo não é simples. Pensou Leyland, olhando mais uma vez para a pessoa que possuía essa terrível força. Uma pessoa vestida de preto era responsável pela distribuição de comida. Parecia que ele era de meia idade e tinha uma cicatriz no rosto que se estendia da testa até o lábio. Seu rosto estava praticamente dividido inteiramente ao meio, e por isso ele parecia extremamente feroz. O menino com sardas de antes estava completamente assustado com essa pessoa. Esse é o serviçal da academia responsável por nos receber. Dizem que ele não é um mago, mas ele já é tão assustador. Como seria um verdadeiro mago então? Leyland de repente descobriu que um forte interesse e curiosidade sobre a profissão de um mago havia surgido dentro dele, ao ponto de ele estar ansioso para ir à academia agora e investigar tudo. A fila era bastante curta e logo chegou a vez de Leyland. Depois que o homem de roupas pretas e cicatrizes deu a Leyland um pedaço de pão branco e um pouco de suco, sem dizer nada ele acenou com a mão para que Leyland saísse, com uma expressão impaciente no rosto. Se fosse o Leyland anterior, mesmo se ele não se atrevesse a arrastar esse cara e chicoteá-lo algumas vezes, porque esse lugar não era sua casa, ele ainda colocaria uma expressão feia no rosto, e esse homem provavelmente teria se irritado um pouco. Mas o atual Leyland naturalmente não era tão estúpido. Seguindo suas memórias, ele se curvou formalmente e disse:
Obrigado, senhor. O homem de roupa preta permaneceu inexpressivo enquanto observava Leyline virar-se para sair. Ai, realmente não imaginei que Leyline pareceria um nobre depois de se curvar. Os dois jovens atrás de Leyline secretamente sussurraram entre eles ao ver Leyline se curvando. Apresse-se e siga em frente. O homem de cicatrizes gritou, sua voz estrondando nos tímpanos dos dois. O alto som assustou tanto um dos jovens que ele caiu no chão. Leyline ignorou a discussão atrás dele enquanto examinava a área com um olhar frio. Ele então amargamente sorriu. Ótimo, eu realmente sou uma pessoa indesejável. Quando ele olhou para George, ele também virou a cabeça apressadamente. Suas mãos fizeram um gesto secreto pelas costas. É, tudo bem. Como você me deu o remédio, eu não irei expô-lo. Leyline suspirou, então encontrou um lugar relativamente remoto. Sem se importar se o chão estava ou não atapetado, ele se sentou e começou a comer agilmente. Leyline pensou enquanto comia. Esse pão branco comum não é tão bom quanto o do meu mundo anterior, mas de acordo com as memórias de Leyline, isso é considerado um alimento que só se pode obter durante celebrações. Com base nas memórias de Leyline, este mundo não era capaz de produzir alimentos em grande escala. Este pão branco era a comida de um aristocrata. Normalmente, apenas nobres menores poderiam desfrutar de tal alimento, e mesmo assim, apenas durante as comemorações dos principais feriados. Para os camponeses normais, que só tinham pão preto duro e sem nutrição para comer, essa era uma iguaria suprema. Quando ele pensou no pão preto duro tão quanto rochas de suas memórias, Leyline suspirou. É uma coisa boa que eu sou bastante afortunado. Sendo um nobre e vivendo no nível social elevado deste mundo, eu não preciso sofrer. Ele ferozmente devorou o pão e bebeu o suco com um só gole também. Ele então limpou sua boca em satisfação e voltou para a carruagem. Com base nas experiências de sua memória, os jovens nobres montaram tendas no acampamento e descansavam durante a noite inteira para depois continuarem a jornada no dia seguinte. No entanto, claramente ninguém convidou Leyline para que ele se juntasse a eles. Ele não tinha uma tenda, então ele só podia dormir na carruagem fria e dura. Quando eu olhei agora, parecia haver 50 e tantos aprendizes, 25 vestes negras e 3 vestes brancas que têm o maior status. Quando ele pensou na cena de agora há pouco, quando ele tinha sido notado a uma distância, os pelos do corpo de Leyline se arrepiaram. Para adicionar, havia também os avisos do chip AI, descoberto uma fonte de radiação desconhecida e interferência detectada devido a um campo de força desconhecido, escaneamento impossível. Isso formou uma sombra de dúvida no coração de Leyline. Parece que até com o chip AI ainda sou extremamente fraco neste mundo. Muito bem, então, se eu sou fraco, apenas tenho que obter o poder da magia. Os olhos de Leyline começaram a arder com determinação. É melhor eu ir dormir agora. Ainda preciso me apressar com a viagem amanhã. Leyline tirou seu casaco e colocou-o no chão para tornar o sono mais confortável. Mais de 3 meses se passaram desde que essa jornada começou. Já passamos por algumas dezenas de reinos, mas ainda não alcançamos o nosso objetivo. Essas condições antigas de transporte são realmente... Ele fechou os olhos e caiu em transe. Depois de algum tempo, a porta da carruagem se abriu com um estrondo. Leyline sentou-se apressadamente e seu olfato foi preenchido pelo aroma de uma rosa. Era um cheiro doce e aromático que era extremamente agradável ao nariz. Fez também seu corpo pulsar e invocou memórias. Leyline, você está bem? Uma voz agradável de se ouvir soou. Decida, entre por favor. Leyline moveu seu corpo. O cheiro perfumado na carruagem ficou mais forte quando a linda jovem entrou. Ela tinha uma pele clara e usava roupas vermelhas justas que acentuavam suas curvas voluptuosas. O mais remarcável eram os seus cabelos platinados e seus olhos vermelhos, que eram como joias vermelhas. Combinado com seu lindo rosto, ela possuía um charme exótico. Esta era a mesma garota culpada pelo espancamento de Leyline que quase o levou à morte, Becita. Em que posso ajudá-la? Embora essa garota tivesse se desenvolvido muito bem e parecesse extremamente atraente para o Leyline anterior, o Leyline atual tinha vindo de um mundo diferente, e ele havia experimentado uma infinidade de belezas em sua vida anterior, e essa garota era apenas um pouco bonita para ele. A atitude de Leyline foi extremamente fria e indiferente. Estava claro que a maneira como ele respondeu chocou a jovem, e as palavras que ela estava prestes a falar acabaram não deixando sua boca. Depois de um longo período de silêncio, ela pegou uma pequena garrafa de vidro e colocou-a nas mãos de Leyline. Isso é um remédio para ferimentos. Se você aplicar no seu corpo, ele será de grande ajuda. Eu sinto muito. A garota se curvou, revelando as amplas curvas brancas de seu peito, fazendo o coração de Leyline acelerar.